Pulmão, celeiro do mundo, o que não faltam são comparações exaltando um dos lugares mais belos e excitantes da Terra, o Amazonas. Com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que equivale a 2 vezes a soma do tamanho da Bélgica, Hungria, Áustria e Portugal juntos, o estado do Amazonas é o maior estado brasileiro em área. Nele, é possível encontrar a maior biodiversidade do mundo. Em um só espaço de 20 centímetros quadrados, segundo os estudiosos, podem ser encontrados até 1.500 espécies vegetais e animais diferentes, somando-se fungos e micro-organismos. Na floresta amazônica, que ocupa 92% da superfície estadual, há uma fauna estimada em 250 espécies de mamíferos, 2.000 de peixes e 1.100 espécies de pássaros. Os cientistas consideram que haja cerca de 5 milhões de espécies de plantas, das quais foram identificadas aproximadamente 30 mil. A bacia do rio Amazonas, formada pela união dos rios Negro e Solimões, concentra 1/5 de toda a água doce do planeta. Com seus 6.280 quilômetros, o que o transforma no segundo maior do planeta em extensão, perde apenas para o rio Nilo, no Egito. Sua largura média é de 5 quilômetros e possui 7.000 afluentes, além de diversos cursos de água menores e canais fluviais criados pelos processos de cheia e vazante. Os problemas climáticos que o mundo tem vivenciado, a iminente escassez de água que deve afetar o planeta e as latentes riquezas disponíveis na região são aspectos que têm contribuído para que organizações do mundo inteiro despertem seus olhares para o Amazonas. Mas um detalhe passa quase despercebido dessa discussão. Os 2.850.000 manauaras e ribeirinhos que padecem com altos índices de violência, prostituição infantil, déficit de moradia, precariedade nos serviços de saúde e alta concentração de casos de AIDS. A natureza e a biodiversidade clamam por socorro e muitos têm ido ao seu encontro. Mas quem se compadecerá dos habitantes desse esplendoroso lugar? Há quase 40 anos, um advogado começou sua resposta e muitos têm seguido no mesmo caminho, navegando nas águas de Deus. Pastor Caio, pai do Caio, se converteu lá em Niterói. Ele era um homem que vivia muito no Rio Purus. O pai dele tinha seringais, os avós. Viajava de canoa, gostava de dormir até na praia. Então ele dizia, a alma dele é uma alma selvática. Ele precisa ser um homem muito culto. Ele, quando estava em Niterói, com o início da conversão dele, Deus falou muito ao coração dele, né? Ele voltar para o Amazonas para evangelizar os ribeirinhos. Eu começava em sonhos, me vendo no interior do Amazonas, no Rio Purus, de onde eu sou originário, e eu me via naquele rio remando e subindo o barranco e falando com os homens seringueiros, homens da terra, da região, falando do amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação do perdido. Isso acontecia com frequência. Então essas coisas foram se arrumando na minha alma e no meu coração como algo que era Deus querendo que eu fizesse. Então essa coisa se acentuou e eu fui sentindo automaticamente, não foi nada feito por pensamento do homem, mas automaticamente eu fui me desajustando na profissão de advogado. Então ele, como advogado, foi largando tudo, ele ganhava muito dinheiro, mas foi desinteressando-se por aquela situação. Isso que ano? Isso deve ser aí 68, 69 para 70. Ele chegou por aqui no início da década de 70 com o objetivo de evangelizar os ribeirinhos. Ele veio já como pastor ordenado lá, presbitério de Niterói, e foi para uma igreja de bairro com uma missão americana, construíram ou compraram um barquinho pequeno e começaram a viajar nas
aqui perto de Manaus. Um barco pequeno, atravessava o Rio Negro com um rapaz e nós íamos ali para uma região aqui perto que o doutor Mauro conhece, Iranduba, por ali assim, pertinho, Manacapuru. E quando eu estava um dia no barquinho preparando um culto à noite numa casa, e eu ia subir nessa casa para pregar a palavra de Deus, e tinha chovido muito, o barranco estava liso, pessoas caindo no barranco, e eu disse, eu tenho que subir esse barranco liso, porque eu sou defeituoso. Mas ele tem uma perna, que é uma perna com dificuldades, né? Então, ele percebeu que não estava bem na hora. Fizeram muitas viagens, evangelizaram. Aí ele pensou, vou preparar o quartel-general e depois nós vamos fazer um trabalho missionário. Então, eu senti claramente como que uma voz dizendo assim, mas não és tu que vai, tu vais se preparar. Aí eu me concentrei no trabalho, começamos a orar sobre aquela situação que vivíamos da igreja assim, sem recursos e o pessoal um pouco desanimado. E o Senhor, na sua misericórdia, no seu plano infinito, Ele de repente derramou seu Espírito Santo na nossa igreja, uma igreja que no começo, que eu ia para os cultos, e até um dia minha filha fez uma observação, quando nós saímos do culto, um domingo, entrando no carro, ela disse, papai, hoje o culto foi apenas doméstico, porque só está a minha família lá. Pois bem, depois disso, a igreja, o Senhor Deus levantou um movimento assim, de vigor, no meio da mocidade, na igreja, de aos poucos, todo o movimento, levantou meu filho. Começou com a mocidade? Começou com ele e outros colegas que ele ali foi reunindo para aqui e para lá. Eu sei que uns 8 meses depois, ou um ano, a igreja que não tinha quase ninguém para fazer aquele culto, até que eu estou falando se era um culto doméstico, depois de 1 ou 2 anos, ela estava só com jovens, na faixa etária de 14 a 25 anos, mais de 800 a 1.000 jovens dentro da igreja. Foi assim, e movimentou a cidade toda e tal. E eu senti então que naquele momento eu deveria concentrar o meu trabalho ministerial naqueles jovens, preparando a igreja mais para frente. No meio desses jovens depois vieram pessoas como o próprio pastor Zé João, que hoje é o titular da igreja, e muitos outros pastores. Nesse movimento veio o pastor Djávio, o pastor Manuel, o pastor Jaime Marcelino, e muitos deus. Cresceu, o trabalho cresceu. E anos depois, já em 85, ele teve a ideia de mandar construir um barco. Ele era o pastor da igreja. Esse barco construído, o sonho dele era deixar um pouco a igreja e viajar. Mas veio enfermidade, limitações, pressão alta, aí ele não pôde ir, mas o barco estava pronto. Então, algumas pessoas da igreja, inclusive eu mesmo como pastor, liderei algumas equipes visitando comunidades com esse barco em fim de semana. Na jubilação, o pastor Zé João, que tinha o espírito já de evangelista, ele jovenzinho ainda, ele ia para Manacapuru evangelizar e tudo, já tinha se colocado nesse espírito e nesse propósito, e ele mesmo no esforço evangelístico. E ele aí apanhou isso aí tudo, já andando, mas deu muito mais impulso, né? Nós tínhamos uma visão de ação social muito pequena, basicamente era evangelismo. Mas aí nós fomos envolvendo com as comunidades aqui do Rio Negro, sentindo a necessidade. E um dia nós perguntamos numa comunidade o que eles gostaria que nós fizéssemos por eles, o que eles gostariam. E eles disseram, nós queríamos um posto médico. Mas um posto médico, uma comunidade de 20 famílias, 30, é complicado. Aí veio a ideia do barco hospitalar. Aí já Deus colocou no meu coração a ideia de um barco hospitalar. Então nós começamos a orar e começamos a sonhar com isso, e houve um contato com a visão mundial. A visão mundial, aqui no Congresso,